Leitura da revista 451, a revista dos livros, ano 6, número 57. É um texto de Paulo Roberto Pires, escritor e editor, fala sobre uma cultura do Levante. As histórias do disco de estreia de Nara Leão e do Pasquim lembram como o compromisso político entre artistas e intelectuais deve ser inegociável. Aqui tem uma foto de Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho, quando visitam Nara Leão na Avenida Atlântica, centro catalisador da Bossa Nova. O bode autoritário que vivemos favorece nostalgias de todo tipo. Semi-letrada, a extrema-direita manifesta a falta que sente da ditadura por ordens do dia. Memes e órfãos do cartomante da Virgínia, sempre saudosos da passárgada dos assassinos, já em parte instalada no Planalto em num quartel perto de você. No campo civilizado, o compromisso da sociedade com a verdade histórica tem resultado em mergulhos do passado recente essenciais para que se enfrente o revisionismo tosco da extrema-direita e também arriscados pela idealização de momentos decisivos. A onda bateu forte em janeiro com a estreia de O Canto Livre de Nara Leão, o ótimo documentário de Renato Terra, disponível no Globoplay. A comemoração pelos 80 anos do nascimento da cantora foi sucedida por um volume de coleção O Livro do Disco, Cobogó, dedicado por Hugo Sukman a Nara Leão, antológico LP de 1964, com que estreou na gravadora Elenco. Chega ainda às livrarias o Rato de Redação, Sigue e a História do Pasquim, da editora Matrix, em que Márcio Pinheiro reconstitui as turbulências enfrentadas pelo semanário para existir e sobreviver à redemocratização. Em O Afeto que se Encerra, livro de memórias dos anos 80, Paulo Francis, jamais para a direita que abraçaria com entusiasmo, lembra há quase década os anos entre 1955 e 1964, marcados por resistências críticas ao atraso brasileiro. Neste ato, observa a organização social permanecia sórdida, o país marginal e sem futuro testável em lógica. Porém, o comércio de ideias e experiencialismo político e estético, conquanto mais teórico do que prático, alargavam vistas e sugeriam uma variedade rica de saídas. O pensamento criador, escreve, fluía livre dos limites da classe média, resguardado por um clima de liberdade. Nara Leão, o disco, e o Pasquim, o jornal, resultam da quase década e seus desdobramentos, da inquietação que a animou e dos limites que a ela se impuseram tanto de fora, pelo golpe civil-militar, quanto de dentro por divergências, impasses e contradições. O fio que percorre os dois livros e os momentos que retratam nem sempre é evidente. Não é raro atribuir a explosão de criatividade e talento da época, extensiva ao cinema, teatro, literatura e artes visuais, a uma conjunção quase mística, ao tal Brasil que vale a pena. Abstrações que perfumam um único dado concreto. O que se viveu e criou naquele momento foi resultado de um compromisso radicalmente político, compromisso que os neofascistas deploram e querem inviabilizar à força e que poucos artistas e intelectuais se dispõem a bancar explicitamente, mesmo diante dos ataques sucessivos à democracia atualmente. Escolhas. Tomar posição para valer, é bom lembrar, significa fazer escolhas e sustentá-las, o que implica descartar outras possibilidades, entrar em disputas para defender as próprias opções, combater divergências e contrariar o senso comum. A Nara Leão e Carlos Lira, por exemplo, desagradavam o alinhamento em que redundavam barquinhos e tardinhas cantados por meninas e meninos brancos e bem-nascidos como eles, e, portanto, descolados da realidade. A insatisfação dela, a princípio menos formalizada politicamente, iria encontrar no engajamento dele um catalisador importante, como já acontecera na parceira de Lira com Vinícius de Moraes. No mesmo dia, registra Sukman, os dois terminaram o hino da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e emendaram a marcha da Quarta-feira de Cinzas, que seria a faixa de abertura de Nara Leão. Vinícius
que poucos anos antes também criaram em paralelo a letra de Chega de Saudade e os versos de Operário em Construção, ambos de 1959, já havia percebido que em momentos agudos não basta ter convicções íntimas, é preciso, ainda mais, tendo voz pública, fazê-las valer. A presença do disco das duplas Zequete e Hortêncio Rocha, Diz que Foi Por Aí, é a música, Cartola e Elton Medeiros na música O Sol Nascerá, e Nelson Cavaquinho e Amâncio Rocha na música Luz Negra, é mais do que uma redescoberta desses extraordinários compositores ou a modernização do samba do morro. É parte de um movimento complexo de despir-se do narcisismo social e estético tão danoso a um Rio de Janeiro autorreferente e lírico para abraçar a complexidade da cidade e, a partir dela, do país. Em composições engajadas como Canção da Terra, de Edu Lobo e Rui Guerra, e Feio Não É Bonito, de Carlos Liro e Gianfrancesco Guarnieri, o repertório de Nara Leão também trazia as marcas das chamas da sede carioca da União Nacional dos Estudantes, incendiada e metralhada pela repressão. No mergulho nas influências afro-brasileiras, vinham berimbau, a música, o afro-samba de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, e Nanã, nome que a letra de Mário Teles deu à Coisa número 5 de Moacir Santos. A tímida mais abusada da história, como Sukma define Nara Leão, ajudaria ainda a plantar no coração da Copacabana bossa novistas e o Opinião, espetáculo que definiria sem firulas ao documentalista francês Pierre Cast. É um protesto contra o governo. A poucas quadras da praia, a mistura de peça e show dirigida por Augusto Boal e estrelada ainda por Zequete e João do Vale, lembrava do teatro de arena que geografia não era destino, a depender, é claro, do tal compromisso. Fazer opinião era se posicionar, assistir à opinião também. Fora do padrão. Em junho de 1969, com o terrorismo de Estado já transformado em lei pelo AI-5, chega às bancas o primeiro Pasquim. Lê-lo era se posicionar, fazê-lo se arriscar. Tarso de Castro, Jaguar, Sérgio Cabral e Cláudios botaram de pé um projeto que nasceu de A Carapuça, um jornal humorístico criado em 1968 por Sérgio Porto, e que 5 números depois não sobreviveria à morte de seu idealizador, em setembro daquele ano. O Pasquim era, em diversos sentidos, pós-Stanislau Ponte Preta, marcado por um humor menos sutil e mais agressivo, misturava a cultura de oposição mais tradicional, de esquerda, a experimentações de linguagem e flertes com a contracultura, encarnada por Luiz Carlos Maciel. Era um coquetel molotov de humor gráfico, opinião, crônica, jornalismo e Ivan Lessa. Em Rato de Redação, o farol do Pasquim é Tarso, que deixou menos textos memoráveis do que a mitologia pessoal. Sua saída do jornal é atribuída a conflitos com Milor Fernandes, que deixou histórias menos mirabolantes e obra mais consistente depois que assumiu o comando, em finais de 1970, quando quase toda a redação foi presa. Por ter escapado da cadeia, motivada pela charge em que Jaguar colou a boca de Dom Pedro I na tela Independência ou Morte, o grito "Eu também quero Mocotó", Milor levantaria suspeitas, ao que tudo indicava, infundada, de que teria sido favorecido pela ditadura. Editores fora do padrão, que foram personalistas e mercuriais, um e o outro deixaram marcas essenciais. Com a distância do tempo e não tendo vivido o cotidiano do jornal, é tolo tomar partido. Me parece claro que muitos dos acertos do Pasquim estavam no desassombro de seus supostos erros. Quando perdia a mão do humor cifrado ou na grosseria, por exemplo, e principalmente da coabitação editorial forçada entre porra louquice e seriedade, anarquia e pretensão. Bem, um bom exemplo desse equilíbrio instável é com todas as injustiças sabidas e ousada série de cartoons do cemitério, para onde, em fio, despachava os que considerava colaboracionistas do regime.
Em situações extremas, vale a máxima de que é melhor errar rápido do que acertar devagar. Nas múltiplas heranças do Pasquim, a mais robusta é a revolução da forma de entrevistar, antítese da conversa editadíssima em uma Paris Review, súmula perfeita das ideias do entrevistado. Nas páginas do jornal, tinha-se a sensação de estar na casa de Clarice Lispector ou, de Natal, o patrono da Portela, com um bando de entrevistadores que se atropelavam, eventualmente saíam na briga e falavam ao mesmo tempo. Por vezes mais do que o entrevistado. As conversas com Leila Diniz e Madame Satã ficaram por alguns momentos desse antimodelo. Mas porque o Pasquim era o Pasquim, decidiu comemorar o seu número 150 em maio de 1972, com a redação entrevistando uma feijoada, ou mais exatamente, as 4 latas de feijoada que Sérgio Augusto e Ivan Lessa compraram no supermercado de Botafogo, no Rio de Janeiro. A loucura tinha método, e no caos das referências, Sérgio Augusto, cuja cultura enciclopédica faria com que Milor Fernandes o apelidasse de Sérgio ou Google, mantinha uma coluna de críticas de mídia, rúbrica tão necessária quanto inimaginável hoje. Por crítica, não se leia disputa ou ataque, como ficaria explícito quando, em 1975, o Pasquim foi liberado da censura prévia. Num país em que publicações como Tribuna da Imprensa, Veja, Opinião, Jornal de São Paulo continuam a ser editadas pela ignorância, pelo tédio e até pelo ódio pessoal dos censores, e o periódico Argumento está definitivamente proibido de circular, este jornal, só pobre sem qualquer cobertura política, militar ou econômica, e que tem como único objetivo a crítica aos poderosos, não pode se considerar livre, escreveu Milor Fernandes no editorial que testava os limites da truculência dos militares. A edição foi inteiramente apreendida. No auge da popularidade e do prestígio, quando chegou a vender 200 mil exemplares, o Pasquim foi chamado de Ipanema engarrafada. Apesar de contestar a feroz e folclore ipanemense, trazia paralelos com o da Copacabana Bossa Nova, dos tais limites da classe média. Piadas internas e referências paroquiais muitas vezes trancavam o leitor do lado de fora. As saídas, necessariamente tortuosas e provisórias, o próprio jornal tratou de encontrar até morrer desidratado em 1991. Antes que ao som de Nara Leão e mergulhados no Pasquim, inteiramente disponível na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, nos transportemos para um passado de glória. É bom lembrar que ninguém ali teve vida boa, que o conflito que se evite hoje à direita e à esquerda é o princípio do tal compromisso, é a política. Bem, é isso. Essa foi só uma crítica cultural falando sobre a época da ditadura e da existência do jornal Pasquim e a contribuição de Nara Leão e de todos os artistas da época.